Bom, hoje nós vamos falar sobre o controle da pressão arterial, né? A ideia é estudarmos todos os mecanismos envolvidos, fisiológicos, para o controle dessa pressão, para evitar que essa pressão se altere, apesar das alterações que possam acontecer em nosso organismo. Bom, essa aula tem os seguintes objetivos: compreender as necessidades das diferentes de pressão entre os vasos sanguíneos, identificar e descrever os principais mecanismos envolvidos no processo de manutenção da pressão sanguínea, reconhecer as possibilidades de variação de pressão entre os locais do organismo em função da necessidade de modificações do fluxo sanguíneo nos órgãos e sistemas, e reconhecer os diversos papéis de cada mecanismo no processo de alteração e restabelecimento da pressão arterial. Para preparo dessa aula, nós utilizamos o livro de Fisiologia Médica do Boron e também o livro de Princípios de Anatomia e Fisiologia. Mas você também pode estudar pelo livro do Guyton, né, o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, entre outros. Bom, nesse gráfico aqui nós podemos observar que existe uma grande variação da pressão arterial, da pressão sanguínea entre os diversos tipos de vaso, né? Se nós olharmos nas artérias, principalmente as artérias de grande calibre e pequenas artérias, nós temos uma pressão bem mais elevada, que vai decaindo à medida que os vasos vão diminuindo de calibre até chegar aos capilares. Isso acontece porque a cada vez que o vaso se ramifica, a pressão tende a diminuir, né? Ela se divide ao meio à medida que o vaso se divide em dois, né? Então isso vai levando essa queda. Quando chega depois dos capilares, em que os vasos começam a se fundir novamente, né, a pressão teoricamente era para começar subindo de novo. Mas como há necessidade dessa diferença de pressão entre o principal vaso do corpo, que é a aorta, né, o maior artéria do nosso corpo, certo? E as pequenas veias que vão trazer o sangue, né, grandes e pequenas veias que vão trazer o sangue de volta ao coração, né, como a veia cava superior e a veia cava inferior, né, essa diferença tem que existir, porque senão o sangue não flui. Né? O sangue para de fluir se a pressão se igualasse, por exemplo. Então ela tem que ir de um lugar de maior pressão para um lugar de menor pressão. Como a partir dos capilares os vasos vão se juntando, né, dois vasos virando um, aí esse se junta com o outro e vira um outro, e ele vai ficando cada vez maior, a tendência da pressão era que a pressão se elevasse. Para isso não acontecer, as vênulas, as grandes e pequenas veias são distensíveis, ou seja, são vasos que aumentam, tem fluidez, tem a sua parede é fina, permitindo a distensão do vaso. E isso faz com que ela ofereça pouca resistência à passagem do sangue e, consequentemente, a pressão fique baixa. Já nessa imagem, nós podemos ver que há uma distribuição bem diferente, né, da proporção de sangue para cada parte do corpo. Então a gente vê que 15% do sangue que sai da aorta vai para o cérebro, 5% vão para as coronárias, para irrigar o próprio coração, né? 25% vão para os rins, 25% para o trato gastrointestinal, 25% para o músculo esquelético e 5% para a pele, né? Isso em média. As alterações que acontecem nesse fluxo, né, levam então à compensação em outro local, ou seja, todo esse 100% de sangue que sai da aorta tem que chegar pela veia cava superior e inferior, né, para voltar ao átrio, né, para que o débito cardíaco e o retorno venoso permaneçam iguais. Né? Então, por exemplo, se eu diminuo o fluxo para o cérebro, eu vou ter que aumentar em outro lugar. Né? Então, o corpo ele faz essas oscilações durante o dia, dependendo da necessidade. Por exemplo, durante uma digestão dos alimentos, após um almoço, por exemplo, aumenta um pouco o fluxo sanguíneo,
gastrointestinal. Eu vou tirar da onde? Eu vou tirar do músculo esquelético. Normalmente, depois da digestão, né, durante a digestão, a gente não fica muito dispendioso de energia, né? A gente quer mais poupar energia. Então, o músculo esquelético acaba doando parte do seu fluxo sanguíneo para aumentar em outros órgãos, e assim sucessivamente. Então, isso vai sendo regulado de acordo com a necessidade. Bom, nós podemos dizer, então, que a pressão arterial, a pressão nas artérias, ela é um resultado, né, de uma relação entre o débito cardíaco, ou seja, quantidade de sangue e fluxo sanguíneo, né, que é ejetado por minuto, né, aliado, né, com relação à resistência dos vasos sanguíneos, particularmente das arteríolas, que é quem tem a resistência variável, certo? Então, isso vai me dar a minha pressão arterial média, né, que vai ter, então, esse fluxo, né, entre o coração, as artérias, e depois capilares e etc, né? Então, essa resistência variável aqui, aliada com o débito cardíaco, vai me dar a minha pressão arterial média. Se a minha resistência aumentar, a pressão aumenta. Se o meu débito aumentar, também minha pressão aumenta. Em linhas gerais, essa pressão arterial ela é regulada pelo nosso corpo através de mecanismos de resposta rápida e de resposta lenta. O mecanismo de resposta rápida é um mecanismo de compensação pelo próprio sistema circulatório. E o mecanismo de resposta lenta é um mecanismo de compensação via rins, né? De qualquer forma, os dois mecanismos levam à mesma resposta fisiológica, certo? Diminuir a pressão caso ela tenha se elevado, ou elevar a pressão caso ela tenha diminuído. Então, nesse exemplo que está representado aqui, aconteceu um aumento de volume sanguíneo que levou a um aumento da pressão sanguínea. Mais volume de sangue circulando, aumenta o débito. Como aquela relação que nós vimos anteriormente, a pressão se eleva. Isso leva, então, a nível de resposta rápida, uma compensação do sistema circulatório. O que ele faz? Uma vasodilatação e uma diminuição do débito cardíaco. Como? Diminui o fluxo sanguíneo, por exemplo, né? A quantidade de vezes com que o coração vai bater. Isso vai levar, então, a uma diminuição da pressão, porque eu diminuí o débito. A resposta lenta, o que ele vai fazer? Um mecanismo de compensação renal, né? Ele vai excretar o líquido na urina, que vai levar, então, a alteração no volume sanguíneo. O volume sanguíneo não tinha subido? Se eu tiro a água desse sangue, ele vai, então, diminuir volume, consequentemente, a pressão sanguínea também vai diminuir, voltando ao normal, né? Obviamente que esses mecanismos são chamados de resposta rápida e resposta lenta por causa das características próprias de si mesmo, né? Quer dizer, produzir urina não é uma coisa rápida, né? Essa retirada do volume sanguíneo da urina demora algum tempo, por isso a resposta é lenta. Agora, fazer uma vasodilatação ou diminuir o ritmo com que o coração está trabalhando, isso aí é quase que imediato. Por isso, a resposta rápida, a resposta lenta. Bom, então pensando, né, nesse mecanismo de regulação rápida, né, nós temos aí o reflexo, né, por barro-recepção, né, ou seja, barro-reflexo, sensores diretos da própria pressão, certo? Então,
no caso da elevação da pressão sanguínea, há uns disparos desses barroreceptores que ficam lá nas artérias carotídeas e também na própria aorta, certo? Levando, então, via neurônios sensoriais, né, a uma estimulação do centro de controle cardiovascular no bulbo. Lá, duas respostas vão acontecer em função da elevação da pressão. Diminuição da atividade simpática, ou seja, menor estímulo simpático ao coração, consequentemente, vai diminuir o ritmo, né, e a força da contração cardíaca. Né? E um aumento da atividade parasimpática, que faz exatamente o contrário, né? Ou seja, diminui a frequência cardíaca. Então, essas duas ações, né, certo, vão levar, né, a uma alteração dos receptores alfa dos músculos lisos das arteríolas, levando a uma vasodilatação, diminuindo a resistência periférica, né? No músculo ventricular, né, no miocárdio, via receptor beta, diminuição da força da contração. E no nódo sinoatrial, certo? Diminuição da frequência cardíaca. A estimulação parasimpática também atua no nódo sinoatrial, visto que poucos vasos recebem inervação parasimpática. A maioria dos vasos recebem apenas inervação simpática. Então, o efeito sobre os vasos é muito pequeno. Mas a acetilcolina vai levar, então, à diminuição da frequência cardíaca. Então, eu junto, né, uma menor ativação dos receptores do coração, no nódo sinoatrial, e um maior estímulo via acetilcolina, também sobre o nódo sinoatrial, ambos levando à diminuição da frequência cardíaca. Com isso, esses dois eventos, a diminuição da força da contração, mais a diminuição da frequência cardíaca, nós vamos ter uma diminuição no débito cardíaco. Como nos vasos sanguíneos eu diminuí a resistência periférica, e nós vimos que a pressão média, ela vem de uma relação entre a resistência periférica e o débito cardíaco, se eu diminuir os dois, consequentemente a pressão arterial vai diminuir, né? Diminuiu a pressão, certo? Ela faz uma retroalimentação negativa, né? De modo que informa, ó, já diminuiu a pressão, então não preciso continuar realizando esses eventos. Eu já estabilizei a pressão, certo? Então os barroreceptores, né, eles só são estimulados quando a pressão sobe, né? A pressão baixou, ele deixa de ser estimulado, consequentemente, né, ele não vai estar detectando uma pressão elevada e ele para então de estimular o bulbo. Bom, um outro reflexo que nós temos é um reflexo químico, né? Quimiorreflexo, certo? Esse reflexo ele vem através da medida, né, ou da detecção do percentual, né, ou da pressão parcial de alguns gases no nosso organismo. Então ele mede a pressão de CO2, pressão de O2 e o pH, né? Então, se nós tivermos um aumento da pressão de CO2 e uma diminuição da pressão de O2 e do pH, há uma elevação na resistência periférica total e, consequentemente, da pressão arterial. Ou seja, vai ter vasoconstrição e a pressão arterial vai aumentar. Se fizer o contrário,
Diminuiu a pressão de CO2, aumentou a pressão de O2 e do pH, há uma vasodilatação em resposta e a diminuição, então, da resistência periférica total, consequentemente da pressão arterial também. Então, aí é um reflexo de pressão com relação a esses mediadores químicos que nós temos circulando nos vasos sanguíneos. Outro mecanismo de reflexo é o reflexo ativado pelos receptores cardiopulmonares. São receptores localizados nos átrios, nos ventrículos, nas coronárias, no pericárdio, na veia cava e nos vasos pulmonares. Eles são ativos tonicamente, alteram a resistência periférica em resposta às mudanças na pressão intracardíaca e na pressão intravascular. Nos átrios, basicamente, nós temos dois tipos desses receptores. Os receptores A, que são ativados pela tensão da sístole atrial, e os receptores B, que são ativados pelo estiramento durante a diástole arterial. Certo? De certa forma, em resposta ao aumento da volemia, há a distensão dos átrios, eles provocam, então, o reflexo de Bain-Briggs, né, e a liberação do peptídeo natriurético atrial, certo? Esse peptídeo natriurético atrial vai aumentar a excreção de sódio na urina, diminuindo a volemia. Aí já é uma regulação de longo prazo, né? Porque vai precisar produzir urina nesse aspecto. Bom, então esse esqueminha tenta mostrar o que foi explicado no slide anterior, né? Então, nas junções veno-atriais, nós temos aí os receptores, né, tanto A como B. Eles são estimulados quando a pressão aumenta, mandam, então, os seus estímulos ao bulbo, né? E aí o bulbo, via sistema de integração, manda para a hipófise posterior, né, a ordem para reduzir o ADH, o hormônio antidiurético, certo? E manda para o coração, né, o estímulo, né, no sentido de responder digamos assim, diminuindo a força, né, de contração cardíaca, e para os rins, né, no sentido de aumentar a excreção de urina, né, aumentar o fluxo e formação de urina, diminuir a quantidade de urina reabsorvida. Consequentemente, certo? Você acaba tendo, então, a diminuição da volemia, né, e redução da pressão. Bom, então, a regulação renal com relação à pressão arterial, né? Então, esse mecanismo de regulação renal, ele é provocado em função de um pequeno aumento da pressão poder dobrar a excreção de sal e água, com aumento da filtração glomerular e redução da reabsorção tubular, né? Dessa forma, nós temos diurese, natriurese e pressórica, que faz com que, então, o volume de líquido circulante diminua e o organismo, então, volte à sua pressão normal, né? Então, essa excreção de sal e água leva a essa redução de volume e de líquido, né, do líquido extracelular, consequentemente reduzindo a pressão, né? Quando acontece o inverso, há uma queda na pressão arterial, aí a gente tem retenção de sal, retenção de água e liberação de renina, que vai desencadear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai acabar produzindo a angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor, né, e que vai fazer com que a pressão se restabeleça aos seus valores normais. Então,
Em função da ingesta excessiva de sal, né, nós temos um mecanismo que envolve tanto o sistema cardiovascular como os rins. Nessa imagem, né, tem um esquema tentando mostrar isso. Por causa do aumento de ingesta de sal, aumenta o volume sanguíneo. Por quê? Porque onde tem muito sal, atrai água das células. As células desidratam, perdem água para o meio extracelular. Vocês se lembram que o sódio não penetra livremente na célula. Então, quando eu faço uma ingesta de grande concentração de sódio, eu aumento a quantidade do sódio no meio extracelular. Para tentar compensar isso, a célula faz osmose, ou seja, deixa a água passar para fora, desidratando a célula e aumentando o volume extracelular. Consequentemente, isso leva a um aumento da pressão sanguínea, certo? Esses aumentos, né, de pressão, certo? E do volume, consequentemente da pressão, vão estimular os receptores de volume nos átrios, né? Vão estimular células endócrinas nos átrios para produção do peptídeo natriurético atrial, né? E também os barroreceptores lá na carótida e na aorta. Isso leva, então, ao estímulo, né, no bulbo, que vai, então, atuar sobre o sistema cardiovascular, levando a uma diminuição da frequência e da força de contração cardíaca, e sobre os rins, levando, por causa da inibição do hormônio antidiurético e do aumento do peptídeo natriurético atrial, né, uma maior excreção de sal e água na urina, certo? Diminuindo assim o volume de líquido circulante e, consequentemente, né, levando à queda da pressão. Esse lado aqui, curto prazo, esse aqui de longo prazo. Bom, nesse esquema aqui nós temos como que funciona, né, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o fígado produz o angiotensinogênio, lança essa proteína no plasma, né? Quando acontece uma queda da pressão sanguínea, as células granulares do rim produzem renina. Essa renina é lançada na corrente sanguínea e encontra o angiotensinogênio, e essa renina ela é uma enzima que catalisa a transformação de angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 é um peptídeo que tem pouco poder de vasoconstrição. No entanto, quando chega lá no pulmão, no endotélio dos vasos sanguíneos pulmonares, nós encontramos a enzima conversora de angiotensina, a ECA. E essa enzima, então, transforma a angiotensina 1 na angiotensina 2. A angiotensina 2 já é um potente vasoconstritor. Então, ela vai atuar nas arteríolas, promovendo vasoconstrição. No centro cardiovascular do bulbo, certo? Ela aumenta a resposta cardiovascular, certo? Levando a aumento de pressão sanguínea. No hipotálamo, ela aumenta a liberação do hormônio antidiurético e também da sensação de sede. Essas duas respostas vão levar a um aumento da volemia. E no córtex da suprarrenal, ela leva um aumento da produção de aldosterona, que é um hormônio que leva à redução da excreção de sódio na urina, ou seja, aumenta a reabsorção do sódio do filtrado que está sendo transformado em urina.
trazendo mais sódio para dentro dos vasos sanguíneos. Então, essas ações sobre o hipotálamo, sobre a suprarrenal, vão culminar, então, num conjunto de estratégias para aumentar a volemia, aumentando, então, o volume e a osmolaridade do sangue, traindo mais água para dentro dos vasos sanguíneos, contribuindo, assim, para a elevação da pressão, que vai acontecer, né, somando as duas ações, as vasoconstrição e o aumento da resposta cardiovascular, que vão levar ao aumento de fluxo e de pressão, e o aumento da volemia. Então, em resposta a uma queda mais significativa de pressão, né, todo esse mecanismo é desencadeado via sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse mecanismo ele é tão importante, né, que um dos medicamentos mais usados para o controle da pressão arterial hoje em dia é um medicamento que inibe essa enzima, inibe a ECA, né? É o captopril, né? Entre outros, mas o principal é o captopril. Né? É uma classe, né, de inibidores da ECA. Certo? O captopril, o principal representante. Então, as pessoas tomam essa medicação, inibem toda essa resposta aqui, porque não vai ter angiotensina 2, ou vai ter menos angiotensina 2 no sistema, porque a inibição não é completa, é apenas parcial, e, consequentemente, em função disso, né, a pressão diminui, né, porque vai estar inibindo todo esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ao inibir a produção de angiotensina 2 no plasma. Bom, então, resumindo essa história, pressão arterial pode ser corrigida por mecanismos de curto prazo, de curto e médio prazo e de longo prazo, de acordo com as alterações e o tipo de resposta ativada. Alguns sistemas são utilizados para elevar a pressão quando eu preciso de uma pressão acima do normal, naquele momento, como, por exemplo, durante uma atividade física, e outras vezes eu preciso elevar a pressão porque ela se encontra em valores mais baixos do que os considerados normais, e por isso deve retornar à normalidade. E por outras vezes a pressão precisa diminuir para corrigir algo que deu errado, né? Uma elevação que por algum motivo acabou acontecendo. Uma descarga hormonal acima do previsto, uma ingesta muito grande de sódio e coisas desse tipo que levaram a essa pressão a se elevar mais do que o que deveria, e o corpo tem que corrigir isso. De maneira geral, o corpo consegue corrigir isso muito bem, né, resolvendo esses pequenos problemas, né, e nós não temos complicações advindas disso. No entanto, em algumas pessoas, né, principalmente as pessoas com idade um pouco mais avançada, né, os mecanismos de regulação ou os mecanismos, os sensores dessas alterações não funcionam mais da maneira adequada e a pessoa desenvolve, então, hipertensão arterial. Essa hipertensão, quando aparece, ela normalmente é uma doença multifatorial, não tem uma causa única, então é um conjunto de fatores que se alteraram e que levaram, então, ao desenvolvimento dessa doença. Por isso que o tratamento da hipertensão arterial ele não é um tratamento padronizado, digamos assim, não é igual para todos, né? Então, há um esquema de tratamento em que, de acordo com a situação do paciente, o médico vai escolhendo os medicamentos e vai observando as respostas do paciente a esse tratamento, até ele achar o melhor conjunto de
de associações para o tratamento para aquele paciente. Então, nós vamos ter casos de pacientes que têm hipertensão, que só faz atividade física e mudanças de hábitos de vida, né? Vai ter aquele que usa só um diurético, vai ter aquele que usa o diurético mais um inibidor da ECA, vai ter aquele que usa um diurético e um beta-bloqueador, vai ter aquele que usa um diurético, um beta-bloqueador e um inibidor da ECA, e assim sucessivamente. Quer dizer, cada esquema vai se adequar melhor à necessidade daquele paciente. Até que se ache o melhor tratamento, né, para a manutenção da pressão arterial desse paciente. Bom, então retomando aí nossos objetivos, acho que com essa aula nós conseguimos compreender as necessidades das diferenças das pressões entre os vasos sanguíneos, identificar e descrever os principais mecanismos envolvidos no processo de manutenção da pressão, reconhecer as possibilidades de variação de pressão entre os vários locais do organismo em função da necessidade de modificações do fluxo nos órgãos e sistema, e reconhecer os diversos papéis de cada mecanismo no processo de alteração e restabelecimento da pressão arterial. Então, por hoje é só, e aqui termina então a nossa aula dessa semana. Abraços.